Cara, eu fui humilhado pelo professor em sala de aula numa faculdade, uma faculdade federal, e eu tô, assim, isso tá remoendo a minha mente, tá consumindo muita energia, então eu pensei em gravar esse vídeo aqui pra pelo menos tirar isso, externalizar isso, cara, porque tá muito chato. Eu fico pensando nisso o tempo todo, né? E assim, não tenho nada demais pra dizer, então vamos relatar isso, só pra sair essa coisa ruim assim de mim. É, o que aconteceu, né? Acabou o semestre agora, então já deu pra entender que tava final de semestre, né? Estamos no meio do ano aqui, pra mim. E o que aconteceu foi que, pra entender de maneira geral, assim, esse professor, né? Ele é um professor, eu tô no segundo semestre, ele é do primeiro semestre. O que aconteceu? Ele era professor de algumas disciplinas que ele mesmo falou que não eram importantes. Então, a atitude adotada por ele foi não fazer presença e não fazer prova, não cobrar presença e não fazer prova, né? Aí eu, como trabalho, eu pensei, tá, tchau, diga tchau. Nunca mais vou ver esse cara, tô nem aí, mano. E aí realmente ele cumpriu com a palavra dele, ele não cobrava presença e deu, né, a nota lá pra todo mundo, tranquilo. Só que aí o cara, tranquilo nada, né? Porque o cara não gostou. O que é algo estranho. Ué, se tu não queria isso, por que tu adotou essa postura? Não faz sentido, então. Aí esse cara, lógico que ele não vai admitir isso, né? E também não tô atacando ninguém, nem ligo. Minha única vontade é nunca mais ver esse cara na minha vida. Não desejo nenhum mal, não tô nem aí. Só não quero ver. Mas o cara, ele pegou uma disciplina do próximo semestre, justamente para pegar a nossa turma novamente. Não tem como você não pensar que esse cara queria se vingar. E não tem como você não ter certeza disso quando você vê a maneira que ele conduzia, né, a turma e tal, e as aulas. Porque era uma matéria lá, cara, que eu vi assim, eu falei, perfeito, é essa. Eu nem vi o nome do professor, eu falei, perfeito. Nem sei se tinha também, né? Perfeito, é só a BNT aqui, que delícia, mano. Uma matéria tranquilinha pra eu conseguir trabalhar e investir aqui no que eu quero. Que da hora, mano. Enquanto eu não me atraso muito ali na faculdade, é uma coisa boa. Mas não, cara, esse cara tinha que aparecer. E aí, mano, já começou o cara cobrando algumas coisas lá que eram engraçadas, né? Assim, por exemplo, eu não entendi, né? Talvez o errado seja eu, né? Mas assim, primeiro que se você chegasse após a chamada ter sido cobrada, ter sido feita a chamada, tu recebia uma falta pelo menos, né? Porque eram duas aulas, então o normal ali era você ter duas presenças, mas você não recebia uma, né? O que é meio estranho pra mim, assim, no ambiente de faculdade, né? O professor se importar com uma frescura dessa, porque eu acho, além de ser frescura, né? O professor também, ele tem que ter um bom senso de entender que são adultos ali, então cada um tem uma vida, né? Cada um tem uma vida corrida, assim. Não é como se o cara tivesse atrapalhando a aula propositalmente, né? E também, pô, chegar uns minutinhos após a chamada e chegar lá pro final da aula só pra dar a chamada. Não, eu tô falando aqui, cara, cada vez que eu falo eu tô achando mais ridículo ainda. Só que aí eu lembro que também uma coisa legal é que ao mesmo tempo que ele exigia isso, ele não ligava pra você dar a presença e vazar. Não, dá a presença e vai embora. Oxi, o cara é rígido e ao mesmo tempo não é. Não entendi, né? E aí isso rolou muitas vezes lá de cara, eu passei no limite, assim, no limite das faltas. Acho que são 15 faltas ou 16, eu passei no limite. No limite. E aí, é, se eu não me engano, teve até dias que eu recebia duas faltas, sendo que eu tinha ido, eu tava lá, eu nem. Caraca, que loucura. Eu nem tinha chegado depois, né, da chamada, é isso que eu quero dizer. Mas tudo bem. E ainda pra piorar, tudo bem porra nenhuma, mano, ainda pra piorar, os caras davam presença e ia embora, né? Então quer dizer o quê? Eu ficava até o fim e eu tinha muito mais tempo de aula se a gente fosse botar na ponta do lápis do que muita gente ali. Mas eu tinha muita falta, né, por causa disso. Porque eu não conseguia chegar lá na hora. Mas aí, além disso, uma última que retrata bem assim como esse cara funcionava, era que você não podia ir no banheiro na aula dele, cara. Oxi, que porra é essa?
O que ele alegou, né? Que o pessoal saía muito pra ir e tal, pra não atrapalhar a aula, né? Faz sentido, mas mesmo assim, cara, não é melhor falar com a galera, falar, pô, rapaziada, vocês estão saindo muito e tal, tá atrapalhando demais a concentração. Sei lá, cara, porque é umas coisas, umas frescuras assim que eu acho que. Eu acho não, né? Nenhum professor teve, só esse cara, então por isso que chama atenção. Mas não sei também. Enfim, andando no tempo aí, né? Avançando aí, teve a primeira prova, tranquilo, de boa. Aí teve esse trabalho, cara, que trabalho. Primeiro, né, só pra deixar claro aí, eu falei que a matéria é de ABNT, mas o cara não dava matéria. Ele admitiu que não sabia dar a matéria, não era capaz. Pra que pegou então, né? Já reforça aquilo lá do cara querer se vingar. Não, ele falou isso pra todo mundo lá. Então não só eu que sei disso. E ele dava, mano, livros monstruosos assim pra. Que aí, isso daí do livro monstruoso, eu não julgo muito ele, não. Acho que já é algo mais profundo na faculdade que não funciona bem. Que é que nenhum professor, sei lá. Bom, fica só assim, superficialmente, né? Mas nenhum professor entende que não só tem aula dele, né? Tem outras aulas também, vão ter outros livros monstruosos lá. Mas enfim, fora que, né, querendo ou não, o professor finge que tá ensinando alguma coisa, você finge que aprende alguma coisa. A realidade é essa, né? Quem sabe, sabe. Mas não vem ao caso aqui, já é algo mais profundo aí sobre a faculdade, sobre como funciona lá esse sistema, que eu acho que não tem como a gente mudar. O que a gente tem que fazer mesmo é dar o nosso melhor lá pra quem quer seguir na carreira, né? Voltando pro professor, passou o trabalho lá, passou o livro, não, assim, absurdo, assim, absurdo. Eu não vou nem falar o nome, mas absurdo, pra também não traquear quem é o cara e tal, que eu não quero saber. E aí a gente foi, né? Foi adiado várias vezes o dia e tal. Então, mano, já tava. Tipo, eu lembro até hoje que tinha um dia que eu tava, mano, tava fino. Eu tava. Hoje eu. Porra, hoje eu dou show. Mas adiou tanto, mano, que já tava insuportável. Eu só queria terminar aquela bosta lá, apresentar logo essa merda lá. Que. Ô, coisa chata de faculdade assim, ser trabalhinho pra apresentar de ensino médio, mano. Que eu não entendo isso. Eu acho ridículo. Acho tão infantil assim, mas tudo bem, né? Eu preferia prova, né? Mas beleza. Aí a gente chegou lá, finalmente no dia. E aí os caras, a gente entregou um trabalho com antecedência, né? A parte escrita, porque era o que ele queria, né? Pra poder avaliar antes do trabalho em si ser apresentado. Beleza. Cheguei lá, na minha hora, apresentei numa boa. Teve até uma parte lá da minha apresentação que eu acabei me desconcentrando, esqueci, mas tipo, eu já vinha repetindo aquela merda tantas vezes que você acha um jeito, né, de driblar quando você erra. Beleza, foda-se. Todo mundo apresentou, uns lá achou, pô, apresentei uma merda e tal. Não, foda-se, mano, termina essa bosta. Ninguém presta atenção nisso. Ninguém, quero dizer, nenhum aluno tá prestando atenção naquilo. Não tem como, é muito, muito chato. Mas enfim, passou. Aí chegou a hora das perguntas, né? Eu acabei não falando, mas você tinha que entregar uma parte escrita, você tinha que apresentar e você tinha que responder as perguntas do cara sobre uma matéria que não ensinava o que ela deveria ensinar. Beleza, show de bola. Ele perguntou, mano, eu senti que a gente respondeu bem. Eu respondi a maioria, né? A minha mentalidade era bem de eu não vou ter vergonha, eu vou começar. Ele vai perguntar, é pra não ficar aquele silêncio, né? Aquele silêncio nojento, eu vou falar. Eu já tava com essa mentalidade antes de chegar. Eu vou falar, porque aí pelo menos eu falo alguma coisa, ele diz que tá errado, ou ele corrige, né? Ou então algum dos outros alunos, dos colegas do grupo, complementa o que eu falei. Foi o que aconteceu, né? Eu começava falando, às vezes eu errava, mas aí o colega do grupo complementava e dava tudo certo. Deu tudo certo essa parte. Só que aí, mano, chegou um negócio no finalzinho que ele falou assim: tem um detalhe aqui, a referência tá errada. Eu falei: oxe, o que que tá errado, professor? Ele falou: não, esse rapaz aí, o que ele fala. Ah, primeiro que ele falou pra esse outro meu colega que falou: foi você que escreveu isso daqui? Ou seja, acusando de plágio, ou então de usar IA, né? Como se ele não tivesse capacidade de escrever um texto de bosta daquele. Mas. E aí, finalmente chegou na parte da referência e falou: não, não tá isso aí não. E pra mim, ele falou também: ó, o seu, você falou na apresentação, tal autor. Não tá aqui essa referência. Eu, caraca, não tá? Que pena. Vou ver. Aí meu amigo,
Ele olhou e falou, não, professor, tá na página 3. Ele falou, não, eu tô aqui na página 3, não tá. Mas aí é porque ele tava contando com a capa, né? Não se conta com a capa. E a gente não botou os números no trabalho à toa, né? Tá ali pra contar, pô. Mas beleza, ele achou. Ah, tá. Aí eu fiquei procurando, procurando, procurando. E nisso ele continuou a aula, né? Porque era assim, a gente dava a apresentação sobre o livro e olha que loucura, olha que merda. Eram uns 10 livros, mano. E todos os livros iam ser cobrados na última prova. Não faz sentido pra uma matéria de ABNT. Como é que esse cara não queria se vingar do primeiro semestre? É, beleza. Então, depois da apresentação, ele dava aula, né? Pra tirar a dúvida da galera e tal, da nossa apresentação. Então ele continuou dando, aí eu olhei lá, eu falei, mano, vou olhar essa porra aqui no Drive, né? O trabalho da gente, ver se ele tá certo, né? Porque eu não admito, não. Porque ele não falou normal, assim, ah, faltou. Não, ele falou, tipo, te diminuindo, sabe? Mas aí eu não levei assim, não, eu tô levando agora, assim. Aí eu falei, professor, desculpa interromper a aula. Juro que eu falei assim, professor, desculpa interromper a aula. Ele falou assim. Mas a referência que eu falei tá. Aí apontei onde tava e falou, realmente tá. Mas aí, cara, desculpa o palavreado, mas ele fez uma carinha de puta. Ele fez uma cara de puta. Que era assim, tá acreditando não. É assim, tipo, te zoando, sabe? Só que eu percebi que ele não acreditou, mas não fiquei com raiva. Eu só falei, professor. Não, acho que eu nem falei professor, né? Eu falei, pô, se quiser, eu falei numa boa assim. Se quiser duvidar, ou se quiser pesquisar, se tiver. Se quiser, tá. Se quiser ter certeza, é só pesquisar. Mano, o cara ficou louco. O cara ficou louco. É o que você falou comigo? Esse cara é louco, mano. É o que você falou comigo? Oxi. Eu falei, não, porque o senhor não tá acreditando em mim, não tá com certeza. Ele falou, você sabe onde você tá? Eu falei, ué, tô na faculdade. Mano, teve até uma frase que depois, né, que acabou tudo, uma colega veio dizer pra gente. Cara, quando ele falou isso aqui, eu tive até vergonha. Eu fiquei constrangido de prestar atenção. Que ele falou o seguinte: isto não é uma conversa entre iguais. Que loucura, mano. Tá, não, em parte ele tá certo, né? Porque ele é o professor, uma autoridade, mas eu não falei nada. Eu não falei nada, mano. Eu não falei nada. Ele, pá, você sabe onde você tá? Tipo, como se eu tivesse. Mano, eu não sei o que ele pensou, né? Como se eu tivesse, cara. Mano, eu matei a mãe dele, né? Ali, ameacei a mãe dele ali, sei lá, mano. E aí teve uma parte, né, que ele tava xingando, 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 xingando. Cara, ele tava. E quando eu falo, mano, não tô exagerando. Ele tava gritando, vermelhão assim, cara, gritando. Aí eu falei, professor. Não, ele deu uma pausa bem grande assim. Então, né, naturalmente você entende. Pô, minha hora de responder, né? Aí eu comecei a formular a frase. Eu falei na minha mente, né? Não vale a pena, né? Ele não tá querendo argumento lógico. Não vale a pena. Eu falei, não, professor, desculpa aí, pode continuar a aula. Nossa, pra quê? Foi pior, moleque. Quando eu falei, ele só entendeu a parte, pode continuar a aula, como se fosse, tá, cala a boca e continua a aula. Nossa, como se eu estivesse mandando, né, na aula. Caraca, aí o cara ficou louco, mano. O cara ficou completamente alucinado, mano. Completamente assim. Gritou mais ainda, né? Aí eu, caraca, mano. Tipo, eu fiquei anestesiado, eu fiquei assustado, assim, sabe? Não é de que. Ah, tô com medo desse cara. Não, assustado de caralho, isso tá acontecendo mesmo, mano. Desde a primeira, sabe? Eu tava meio. Pô, pareceu. Que isso, mano? O que que tá acontecendo aqui, cara? Realmente, como ele falou, eu achei que tava numa universidade, mano. Né? Numa universidade pública federal, mas não, viado. Nem no ensino médio, mano, que eu era odiado pelos professores. Nem no ensino médio algum professor nunca gritou comigo, cara. Nunca, nunca, nunca. Eu lembro que no ensino médio eu faltava e eu tomava culpa pelos negócios. Eu era aquele cara no ensino médio, só pra você ter uma ideia, que tava todo mundo gritando. "Brá!" E ela gritava, e a professora, o professor falava meu nome, tá ligado? Todo mundo gritando e era meu nome. Mas mesmo assim, tinha um limite, cara. Tinha um limite de respeito entre a gente. Que não existia baixaria, sabe? Gritaria assim. Foi a primeira vez que isso aconteceu comigo. E foi numa universidade, né, cara? Caraca, mano. Aí eu saí terminou, né, a aula. Eu fiquei lá dentro porque eu pensei assim, pô, esse cara não presta, né? Eu tenho que garantir ficar aqui, por quê?
Ele ameaça muito os alunos, sabe? Ele ameaça muitos alunos com processo administrativo, com prisão, mano. Que loucura, cara. Aí eu falei, não, eu vou ficar. Porque se eu sair da. Porque a vontade era sair embora, né? Pô, o cara gritou comigo. Não, se eu sair e ficar, ele pode. Como é que eu posso dizer? Esqueci a palavra, mas é influenciar todo mundo aqui contra mim, sabe? E eles são minhas testemunhas, né? Caso ele tente alguma coisa. Aí eu falei, não, eu vou ficar. Só que aí, cara, fiquei daquele jeito assim, meio tentando absorver, cara. Eu juro, 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 que eu tava tão. Cara, tomei um baque tão grande assim que aquilo tava acontecendo, que a primeira coisa que eu pensei foi, mano, o que que eu fiz? Eu fiquei desde o início da apresentação tentando recuperar, mano. O que que aconteceu aqui, cara? O que que aconteceu que não tô entendendo isso daqui? Não é possível, eu não tô entendendo. Aí, acabou a aula finalmente, eu saí e tal, meio anestesiado. Eu falei, mano, eu vou só embora, velho. Só embora. Aí eu entrei no banheiro assim e tal. Falei, né, eu bebi uma água e fui pro banheiro. Aí não tinha ninguém assim, pô, eu entrei num box lá, fechei a tampa assim, sentei assim no vaso. Caraca, assim, refletindo, né? Respirando mesmo. Caraca, o que acabou de acontecer? Que loucura, mano. Aí fui pra casa e tal. Encontrei ainda o pessoal, a gente conversou um pouco, mano. Ah, e os caras, né? O pessoal que eu digo, o pessoal do. Tanto da. Alguns da sala, né? Que pegam um ônibus ali, o circular e tal. Que tem, né? Não sei, na sua universidade se tem. E também o colega do meu grupo. Aí os caras falou, mano, que ele falou. Ele poderia ter sido preso se ele tivesse feito isso contra um juiz professor, mano. Contra um professor que é juiz. Mano, como se fosse certo, né? O juiz utilizar a autoridade dele pra prender, assim, porque se sentiu ofendido, né? Vamos dizer isso. E aí eu tentei, né? Fiquei ainda remoendo com os caras. O que que aconteceu? Por que que ele gritou daquele jeito? Aí, mano, aí a galera, pô, não sei, mano. Galera não sei, galera não sei. Tinha uns colegas lá. Aí um falou, não, ele tá doente, ele tá mal da cabeça e tal. Aí descontou em você. Ah, não, que nosso grupo só era de homem, então ele sentiu a liberdade de. Porque, né, os outros grupos tinham um pouco de mulher. Isso é verdade, tá, rapaziada? Não é sendo machista, não, mas isso é verdade. Pra ele é verdade, tá? Só pra deixar claro. Aí, um também falou que, não, talvez ele tenha sentido que você tinha intenção de ofender o cara. Eu falei, mano, tu sentiu isso? Ele falou, não, eu senti que você, naquela hora, por exemplo, que eu falei, né, do pode continuar, eu senti que você tinha deixado pra lá, tinha, não, tá bom, eu revogo aqui eu abro mão aqui da minha resposta, sabe? Eu falei, pois é, mano, foi essa, o que eu tinha, foi isso que aconteceu mesmo. Aí, cara, mano, que louco, cara, eu fiquei com tanto, e ainda tinha prova desse cara, né? Ainda tinha prova, eu fiquei com tanta raiva assim, que eu falei, mano, vamos pra casa. Mas quando eu cheguei em casa, mano, assim, eu não conseguia fazer nada. O ódio foi maior, assim, o ódio. Eu fui malhar, mano. Eu fui malhar. Que eu tava sem malhar naquela porra, porque eu não que eu tava meio ruim da garganta, tava me recuperando de uma gripe. E eu não queria que a voz. Tentei fazer a voz melhorar mais rápido, não indo para o ar-condicionado da academia, né? Pra poder apresentar essa bosta desse trabalho. Nem valeu a pena, né, no final das contas. Aí eu fui, mano, mas não adiantava, cara. Eu lembro que deu 1 e pouco da manhã. Aí eu mandei no grupo assim, pô, caras, não tô conseguindo dormir, mano. Sei lá, né? Eu precisava falar com alguém, eu acho. Vou dar uma volta. Aí eu lembro que eu saí, eu dei uma volta, mano, na rua. E não adiantou porra nenhuma. Que eu fiquei com ódio, mano. Ódio, ódio, ódio. Ainda bem que eu não tinha aula no outro dia, mano. Que eu só fui dormir de 7 horas da manhã, velho. Com ódio, mano. Ódio, 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 ódio. Aí na sexta, né, tinha aula dele de novo. Isso foi na quarta, certo? Pra quem não entendeu. Aí na quinta não teve aula. Esse dia que eu acordei de 7, na sexta eu fui. Aí eu, mano, pesquisei tudo, cara. Pesquisei tudo, já fui preparado, tá ligado? Não, não fui preparado pra brigar, nem nada, nem pra responder, nem nada, mas fui preparado pra caso ele me ameaçasse, pra caso ele exigisse algum pedido de desculpa, tá ligado? Porque, sinceramente, eu sou expulso, mas eu não peço desculpa, não. Não por orgulho, mas porque eu não tô errado. E assim, uma coisa é você, ah, mãe, desculpa, eu tô errado, mas você não tá errado, sabe? Aí é uma coisa, pô. Mas um professor, mil perdões, mano, mas ali ele não tem autoridade pra gritar com ninguém, cara. Podia ter feito o que fosse, ele podia ter abaixado minhas calças ali, que ele não podia gritar comigo. Não podia, não podia.
Eu falei, não, beleza, né? Eu pesquisei melhor, realmente ele não podia me prender. Não tem, né, eu não fiz nada ilícito a ponto dele me prender. E tem esse detalhe, né? É claro que ele pode ter entendido. Vamos supor que a minha intenção realmente foi desafiar o cara, diminuir, sei lá, uma intenção ruim aí. Mesmo assim, ele tá errado. Porque ele gritou, ele não pode gritar, tá ligado? Então, ele não poderia entrar com processo administrativo contra mim, contra a minha pessoa. E se pudesse, eu também poderia contra dele. E aí eu pensei assim, cara, eu até. Se ele me desafiasse alguma coisa ou me ameaçasse, eu até pensei, cara, eu vou responder, mas aí depois eu desisti, porque eu pensei assim, sinceramente, cara, se ele me fizer um processo, né, colocar um processo administrativo e, sei lá, no pior dos casos aí, eu for expulso da faculdade, eu acho que vale a pena. Eu acho que é melhor vazar. Porque, pô, tu estudar num lugar que vai de acordo com esse professor, né, que defende ele, eu não quero estudar nesse lugar, não merece meu tempo, tá ligado? O diploma dessa merda aqui não vai valer nada. Né? Então eu fui bem. Acho que foi bom não, a aula dele não ser um dia depois, logo, que deu tempo de eu esfriar a cabeça e mais consciente, né? Então eu fui bem decidido que eu não ia responder, não ia brigar com ele, mas estava tranquilo caso ele me ameaçasse, que eu não ia pedir desculpa. Então era essa a minha convicção, vamos dizer assim. Aí cheguei lá e tal, brincando com os colegas. Realmente, assim, uma coisa boa que aconteceu é que a gente, como grupo, né? A gente rapidamente conseguiu ali levar isso na brincadeira, não deixar isso diminuir a gente, não deixar isso acabar com nossa vida, assim. Apesar de que eu, né, tava com bastante raiva, outros colegas também relataram que tava com muita raiva, que tentaram estudar pra prova, mano, mas não conseguiram de tanta raiva, que ficava remoendo, né, ficava relembrando isso. E aí fomos pra aula, e aí, cara, ele pediu desculpa. Antes da chamada, ele nem fez chamada, mas antes da chamada, ele falou, eu queria falar sobre ontem, pá. Pediu desculpa, né, pra mim e pro outro cara, que ele gritou com outro cara também, né, que é da referência. Aí eu, mano, eu só falei, tá certo. Eu acho que eu nem falei, tá certo, eu falei, acho que eu falei assim, mano, porque realmente, cara, eu não guardo rancor nenhum. Eu só tô remoendo essa situação ainda na minha mente, porque eu preciso externalizar de alguma maneira. Mas eu não guardo rancor. Eu desculpo esse cara. Só que ao mesmo tempo, isso não significa que eu sou amigo dele. É cada um na sua, mano. Cada um. Eu só não vou carregar esse rancor comigo. Se você quiser carregar, fique em paz. Pode carregar, mano. Eu não vou. Eu vou deletar. Eu vou esquecer esse cara da minha mente, mano. Da minha vida. Então, mano, aconteceu isso. E aí, além de pedir desculpa, ele cancelou a última prova, né? Deu a desculpa lá de que não tinha tempo hábil. E de fato, né? Uma desculpa boa, porque estava correto. Não teve tempo hábil para lhe dar todas as aulas, né? Então. Porque, não sei se vocês sabem, né? Mas a minha universidade, pelo menos, né? Não sei se é de maneira geral, eu acredito que seja. Mas você não pode cobrar algo que você não deu em sala de aula, né? O professor tá errado, ele não pode fazer isso. Mesmo que ele tenha dado de maneira ruim, sabe? Não, não importa isso, ele tem que ter dado. Mas é lógico, mano, que esse cara ele sabia que ele tava errado, tá ligado? Então ele quis abafar o caso assim e tal. E eu fiquei, porra, valeu a pena demais, mano. Mas, mas eu acho que foi bom pra mim, assim, pra ver se eu tava mesmo decidido, assim, com a minha ideia, né, de como viver, assim. Porque, cara, se eu me rebaixasse pra me humilhar, pra pegar um diploma de merda, mano, acho que, não sei, acho que é contra, sabe, as minhas... vocês conseguem entender, né, que eu não tô falando de uma situação extrema em que tua vida tem jogo, a vida de alguém querido tá em jogo, não é isso, cara. Aqui não tinha isso, né, e que você é orgulhoso demais. Não, não é isso, não tem nada a ver, não é isso. Não era situação pra isso tudo. E também me fez ter essa convicção de, caramba, mano, se uma faculdade ficar do lado desse cara, ela não merece o meu tempo. Esse diploma não vale nada. É melhor ser expulso daqui, cara. Então eu sairia tranquilo, 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 de cabeça erguida, cara. E outra, né? Se de alguma maneira, vamos supor que assim, leve mais pra frente, né? Eu não seja expulso de. Eu tenho direito de defesa. Obviamente, né? Tem direito de defesa. E assim, as testemunhas, né? Os colegas lá que estavam naquela classe, alguns eu chamo de amigos, cara.
eles não ficassem do meu lado, mano, porra, que bom, cara, que bom. Tomara, mano, que bênção que seria. Porque eu eliminaria pessoas da minha vida, assim, não, né? Obviamente não tô falando de nada perigoso, né? Mas eu não queria contato nenhum mais com essa pessoa, cara. Com essas pessoas. Se elas fizessem isso, seria ótimo. Porque rapidamente eu ia enxergar pessoas ali que não merecem também, né? Como a faculdade não mereceria o meu tempo ali. Meu carinho, minha amizade e tal, tá ligado? Mas isso não aconteceu. O cara, ele cancelou. Ele é um ser assim, desculpa, mas não sei se é mesquinho a palavra correta, né? Que mesquinho não de dinheiro, mas que você pega uma situação boba e transforma em algo grande, talvez, não sei. Eu acho, cara. Mano, é assim, o que eu entendo, eu não tenho muita certeza, assim, da pessoa em si, né? Porque, querendo ou não, eu não conheço o pessoal do cara. Mas, assim, uma coisa sobre. Se tem uma coisa, assim, que é um motivo de professores não serem respeitados, né? Tanto financeiramente, não receberem de acordo com a importância da profissão deles, nem serem respeitados na sociedade, é por causa de gente como ele, né? Porque a minha mãe é professora, eu tive diversos professores ao longo da minha vida que construíram, né, assim, contribuíram, e também ruins, pô. Ruins assim, como eu falei, né, eu era bem zoado, assim, no ensino médio, mas eu respeitava a profissão professor, cara. Eu não consigo chamar esse cara de professor, não só por isso, sabe? Isso foi o pico, assim, isso foi o ápice. Mas o cara ser mesquinho assim, ter uma. Não sei, cara, não sei, não tô conseguindo falar em palavras, mas parece que ele quer uma atenção, quer ser querido, mas é de uma maneira falsa, sabe? Assim, forçado, e isso não funciona, cara, não adianta. Ele quer ser respeitado, a verdade é essa, mas respeito não é assim, cara. Respeito se conquista no dia a dia. Não é assim forçado, sabe? Não é impondo medo, né? Não é assim. Mas acredito que é isso, eu consegui externalizar aqui o que eu queria. E tô bem feliz que eu tive tranquilidade, né, pra repensar, tipo, tudo, assim, tudo, cara, tudo da minha vida, assim. E falei assim, caraca, eu tô dentro mesmo dessa porra. Que se eu fosse expulso dentro que eu quero dizer, tipo, da minha convicção, sabe? Da maneira que eu decidi viver. Porque se eu tivesse expulso dessa porra, não ia mudar nada, mano. Não ia mudar nada. Eu ia continuar ainda lutando pelo que eu acredito, pelo que eu quero. Não tô falando de levantar tal bandeira. Não tô falando dessa porra, não, velho. Tô falando de viver da maneira que eu decidi. Então é isso. Um abraço aí. Caraca, tô até mais leve, mano. Só de ter falado tudo isso. Amém, amém.